Obrigado por terem esperado. Passei um pouquinho mal, mas enfim. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre como se escreve JSON-LD. Por favor, não escrevam assim. Não é o JSON da hora do pesadelo. Não é uma criatura do mal que veio para nos aterrorizar. É apenas incompreendido. Mas por que a gente precisa de ferramentas para Linked Data? Bom, para explicar isso, eu vou começar falando um pouquinho de web semântica, que é basicamente o objetivo de existir do JSON-LD. Como vive, do que se alimenta e para que serve a web semântica. Então, a web semântica está muito conectada com o conceito de Linked Data. Às vezes é até difícil separar as duas coisas. Uma pequena pausa para fazer aqui uma apologia ao feminismo. Apoiem a diversidade. Aqui tem o link para o Twitter de 10 mulheres para seguir no Twitter, que tem a ver com esse assunto. Eu recomendo que vocês, pelo menos, deem uma checada nos profiles delas e sigam no Twitter essas pessoas. Vou dar um tempinho para vocês tirarem foto ou para anotarem o Twitter delas. São todas mulheres, todas elas trabalham com dados de alguma forma, ou são programadoras, ou são cientistas que trabalham com dados. E esse é o recado para apoiarem a diversidade. Deixa eu dar um minuto para vocês copiarem as arrobas. Bom, continuando. Falando um pouco sobre web semântica. Do que se alimenta, como vive e para que serve. Bom, para entender por que a gente precisa de web semântica, a gente precisa entender primeiro o que é semântica. Semântica é o estudo das palavras. É o estudo do que elas significam e da associação dessas palavras com o significado delas. Então, quando você estuda semântica, você estuda o que uma palavra representa e o que os conceitos que estão junto com ela representam também. É baseado nesse conceito que a gente vai associando no nosso cérebro como é que a gente define as coisas do mundo, os recursos. Então, aqui tem um exemplo de sintaxe diferente com o mesmo significado. A web não é só um pendrive. A web a gente consegue colocar na web a sintaxe associada ao significado. Isso significa semântica. Então, a gente tem um exemplo aqui, antigo, já. Reinaldo ama a web. Então, quando está escrito Reinaldo ama a web, ele significa exatamente a mesma coisa que significa quando tem Reinaldo, emoji, ama a web. Por quê? Porque a gente consegue associar a informação do símbolo com a informação do que está escrito. E a gente sabe o que isso significa porque a nossa cabeça já carrega um monte de significados e relações que mostram para a gente o que isso significa. Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente também explica o significado das coisas. Então, quando a gente fala alguma coisa pelo computador para alguém, a gente associa esse conceito com algumas coisas ou não. Quando a gente fala mandando mais elementos que descrevem o que a gente acabou de falar, a gente consegue explicar para ela exatamente o que a gente está falando, sem nenhum tipo de ambiguidade. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que falou manga para outra, e essa pessoa entendeu mangá. Por quê? Porque ela provavelmente não mandou uma figura, não explicou o que era de comer, não explicou nenhum outro significado que estava junto com aquela palavra. Então, ela entendeu exatamente o que a palavra queria dizer e associou com o que ela tinha e ele associou com o que ele tinha de bagagem. Quando você adiciona conteúdo que coloca significado a essas palavras que a gente transmite para os outros, seja através do computador, seja eu falando aqui para vocês,
a gente explica melhor o que são as coisas do mundo. E todo mundo se entende bem. No caso da web semântica, é exatamente esse conceito. A gente procura explicar para as outras pessoas o que as coisas significam. Ou a gente procura que as máquinas expliquem e troquem informações entre si para que elas possam entender cada vez melhor os recursos que a gente distribui na web e associar e trazer para a gente a melhor informação que elas podem mostrar. Então, a web semântica é um mundo de recursos conectados de um jeito consistente e lógico. Web semântica significa que a gente está adicionando informação para descrever recurso e para facilitar o jeito da gente encontrar esses recursos. Mas como que a gente geralmente associa essas informações? Bom, quando a gente está falando com alguma pessoa, a gente fala, a manga, aquela manga amarela que tem no pé e cai na época de dezembro, quando é Páscoa, e fica muito gostosa na salada. Olha quanta coisa a gente já explicou e olha quanta coisa o interlocutor conseguiu colocar junto com a informação que ele acabou de colocar. É diferente de eu virar e falar assim, é uma manga. Pode ser manga de camisa, pode ser a manga mesmo, pode ser mangá. Se for só escrito, pior ainda, dá mais ambiguidade ainda. Pode representar um universo maior ainda de coisas. Então, geralmente a gente utiliza um monte de informações que vão junto com essa palavra, com esse conceito que a gente quis colocar, para explicar melhor o que essa informação quer dizer. Então, a gente usa, na web semântica, geralmente, metadados. E esses metadados a gente consegue inserir no nosso conteúdo na web de várias formas. Quando a gente está falando, a gente procura explicar com imagens, com descrições, com textos, com áudio. Quando a gente está na web, a gente usa dados para anotar, para escrever junto com o nosso conteúdo o que a gente quer dizer. Então, a web semântica resolve alguns problemas de começo, esses metadados. Para começar, quando a gente coloca metadados junto com as coisas, cada site deixa de ter um significado para cada recurso. Eu consigo desambiguar um monte de coisa. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, Colgate. Colgate, todo mundo aqui sabe o que é, né? Quem sabe o que é Colgate, levanta a mão. Só eles que sabem também. Então, quando a gente coloca um significado na palavra Colgate, Colgate é o fabricante da pasta de dente. E isso a gente distribui para todo mundo com quem a gente quer falar, o risco de ter um significado para cada interlocutor que está ali interagindo é menor. Então, esse problema a web semântica resolve. Mais uma vez, são problemas de sinonímia, palavras diferentes, significados iguais. E também o problema de tags. Quem aqui já mexeu com sistemas de notícia, por exemplo, que trabalham com folksonomia, você sobe um monte de tag, associa aquelas tags a um tipo de conteúdo e aquele conteúdo acaba ficando ambíguo. Ou as pessoas têm dificuldade de nomear porque a tag é limitada. Por exemplo, o jornalista que quer dizer que aconteceu um assassinato, ele pode colocar isso já aconteceu comigo, ele pode colocar na tag da matéria facada, rim, esfaqueado, assim, não faz sentido. Então, quando você começa a usar a web semântica para desambiguar recursos, fica melhor. Bom, e a web semântica ela funciona com linguagem controlada. Basicamente, como funciona também a nossa linguagem, a gente tem uma série de domínios, a gente se utiliza de um monte de recursos que a gente tem para descrever o que a gente quer falar. A web semântica também funciona assim, só que a gente precisa construir essa linguagem. A gente constrói usando vocabulários, ontologias, que são sistemas de organização de conhecimento. Tudo isso a gente faz para que os sistemas consigam trocar dados e interoperar informações. Então, na web semântica, tudo pode ser descrito por dados. E aí, a gente pode começar a falar dos dados conectados. Como tem várias outras palestras aqui na WebBR que falam de dados conectados, eu queria focar só no que a gente consegue fazer com dados conectados. Para focar no que a gente consegue fazer com dados conectados, o
queria falar um pouco das estruturas que a gente está acostumado. Então, quando você está construindo uma página web, a gente que é web designer ou programador web, a gente começa sempre rabiscando no papel ou no computador qual é o tipo de conteúdo que aquilo vai ter. A gente começa geralmente descrevendo listas. A gente vai lá, escreve, faz um wireframe e antes do wireframe a gente faz um outline. A gente vai lá e escreve lá. Menu, aí vai ter uma série de conteúdos que estão hierarquicamente alinhados e esses conteúdos eles vão sendo desenhados de acordo com uma lista, de acordo com uma tabela e esse é o formato que também está sendo abstraído na hora de guardar essas informações lá no banco de dados. Então a gente desenha bastante listas e a gente obedece estruturas que são hierárquicas. Aqui tem um pouquinho, ficou meio apagado, mas tudo bem. E a Linked Data ele troca um pouco essa relação. Ele transforma tudo em relações um pouco que são tridimensionais. Você consegue associar elementos da mesma maneira que a gente consegue associar conceitos na nossa cabeça. Então, você começa a usar dados linkados para construir coisas de uma maneira diferente do que você construiria quando você está usando só estruturas tradicionais que são hierárquicas, baseadas no XML. Ontem, a gente teve palestra do pessoal de Web Payments e foi muito legal ver que um monte de gente já deixou de usar o XML para usar o formato JSON, mas eu vou falar mais disso mais para frente. Então, quando a gente começa a construir conteúdos que são baseados em bancos que não são baseados em estruturas hierárquicas, a gente pode começar a pensar em metáforas diferentes até para fazer o design das coisas. Quando a gente navega em conteúdos linkados, a gente pode pensar, apesar da gente estar baseado numa estrutura de tela, em uma navegação que é menos baseada na metáfora de surfar na web e mais baseada na metáfora de passear num espaço. Alguém aqui já jogou EVE? Ninguém jogou EVE? EVE Online? Que isso? Cadê o MMORPG? Bom, aí... 2. Então, EVE é um jogo que você vai passeando por vários universos e vários planetas. E é uma pena que eu não trouxe uma tela do EVE para mostrar, mas é interessante porque o dashboard de navegação ele está colado com o usuário. Não é igual a web, o paradigma da web de hoje, que você entra e navega num site e você consegue explorar aquela estrutura, mas ela está fechada dentro daquele website. Quando você começa a falar de grafos, você consegue trazer para você essa estrutura de navegação e pensar em surfar num espaço, que é muito maior e muito mais rico, e pode ser muito mais rico do que se você se basear em estruturas tradicionais, que a gente tem trabalhado até hoje. Então, o que dá para fazer? Bom, antes de falar disso aqui, alguém já percebeu que dos últimos 2 anos mudou bastante do jeito que o Google apresenta os resultados? Todo mundo percebeu ou alguém não tinha percebido? Então, quando você digitava antigamente, sei lá, Pablo Picasso, na internet antigamente não, 2 anos atrás, sei lá, o que você tinha era uma lista de resultados comum, uma lista normal, e do ladinho tinha aquela caixinha dos links patrocinados, que você clicava e estava patrocinado, e era uma lista normal. Hoje em dia, se você digita Pablo Picasso, né, no Google para fazer uma busca, ele vai trazer para você uma série de informações que não estão exatamente dentro ele apresenta de maneiras diferentes o conteúdo já. Ele traz da Wikipedia capas de livro, então você tem aquela lista de thumbnails. Ele traz do YouTube aqueles vídeos que estão conectados, que são dados conectados também com o conceito de Pablo Picasso. Ele vai trazer fotografia das obras do Pablo Picasso, que estão hospedadas em sites que também usam dados linkados. Então, fica muito mais rica a experiência quando você começa a usar dados conectados. Vou mostrar para vocês, ainda é uma capa, é só um mock-up, mas eu estou mostrando para vocês uma coisa que a gente está desenvolvendo lá no W3C, no Centro Web, para tentar brincar um pouco com essa coisa de dados linkados.
Um tempo atrás a gente tinha um projeto com o IDRC do Canadá, e esse projeto era basicamente um monte de gente querendo falar de Open Data e mostrar os produtos de Open Data, desenvolvimento, esse tipo de coisa na América Latina e no Caribe. E aí a gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou é falou, vamos fazer uma rede social para as pessoas dividirem conteúdo sobre Open Data. E aí a gente começou a pensar como é que a gente ia fazer essa rede social, ia dar um baita trabalho, a gente ia ter que manter o servidor, a gente ia ter que prover identidade para o povo, ou então fazer autenticação via qualquer outro serviço. E a gente ia fazer autenticação via Facebook, mas o Facebook é uma empresa privada, a gente não quer usar o Facebook. Começou a ficar tão complicado e burocrático para uma equipe que tinha 6 pessoas na época, que a gente começou a buscar alternativas para mostrar esse conteúdo que as pessoas estavam construindo e continuam construindo, de uma maneira que elas não precisassem, que fosse frictionless, que elas não precisassem ficar fazendo login, upload 30 vezes em 30 sites, que nem você faz, vou lá no academia.edu, aí subo lá, e aí subo um conteúdo lá. Aí eu vou lá no SlideShare e subo meus slides no SlideShare, aí tem que ficar subindo conteúdo redundante em um monte de lugares, e a gente não queria isso, porque a gente queria que as pessoas tivessem mais facilidade de compartilhar o conteúdo delas e que a gente também não ficasse responsável nem pelos dados, nem por autenticar, nem por fazer o armazenamento desse conteúdo. Então a gente começou a estudar alternativas. E aí o que a gente fez? A gente conseguiu chegar a uma conclusão de que a gente devia usar o que tem de mais simples e mais abundante na web para poder trazer esse conteúdo para a capa do nosso site, que é o site, na verdade, dessa rede, que é uma rede de Open Data, ou de dados abertos para desenvolvimento na América Latina e Caribe. Então, o que a gente pensou? Vamos mostrar na capa, mas não vamos armazenar todo o conteúdo com a gente. E vamos usar a Linked Data para isso. Mas como é que a gente vai pegar dados estruturados dos nossos parceiros? Vamos transformar o RSS deles em Turtle, que é um formato de anotação para Linked Data. E aí, podia ter sido JSON LD, né? Porque, enfim. E aí a gente escreveu um parser em Ruby, que transforma RSS e a estrutura do RSS, uma parte dela, em anotações Turtle. E aí a gente armazena isso num banco de triplas, e a gente chama desse banco de triplas esse conteúdo que a gente armazenou. E o que dá para fazer com isso? Uma das coisas que dá para fazer é mostrar quando que você está mostrando conteúdo que é da rede, no nosso caso, e quando que o conteúdo que o conteúdo vai subir dentro do nosso próprio site. Então a gente tem aquele botãozinho ali de Linked Data, e quando ele estiver ligado, ele vai mostrar 2 tipos de informação. A informação que vem da rede e a informação que a gente faz o upload por dentro do site. Então vai dar para fazer isso. Outra coisa legal que dá para fazer é a gente obter mais informações sobre os autores que estão envolvidos na rede, mesmo que a gente não tenha os dados desses autores e que a gente não controle o acesso e o upload deles dentro da nossa plataforma. Então, aqui tem um exemplo de uso de Linked Data, onde a gente está mostrando no nosso site conteúdo que a gente pegou de outros sites via esse RSS que a gente transformou em conteúdo estruturado. Então, tem a página do Deblin aí, que em tese pode ser um autor que está fora da nossa rede, a gente trouxe para a nossa rede só essa informação, a gente trouxe a informação de quantos posts ele publicou na plataforma como um todo, a média de posts dele por mês, informações dele e as notícias que ele possa ter postado na rede. E quando a gente vai mostrar a capa do site sem o conteúdo linkado ligado, a gente tem só um site normal que tem conteúdo estático que a gente vai fazer upload no banco X lá, Postgre, e a gente pode mostrar só o que a gente produz internamente, ao invés de mostrar todo o conteúdo da rede. Então essas são possibilidades que o Linked Data traz para a gente e que você consegue fazer usando anotações do seu código. Bom, não vou mais ter tempo para explicar mais coisas sobre isso. Infelizmente, eu passei mal de manhã e
não consegui chegar aqui a tempo de explicar mais coisas sobre isso para vocês. Mas quem quiser saber mais sobre o projeto e quiser saber mais sobre JSON LD, pode falar comigo depois. E quem quiser saber mais sobre como que a gente escreveu o parser também e o que a gente usou e o material que a gente usou de suporte para trazer para cá, para trazer para esses conceitos para cá, só fala comigo também, estou à disposição. É isso. Olá, tá escutando? Apesar de ter sido rápido e dos problemas, foi boa. Eu tive tempo de olhar o que era o JSON LD antes, tentei dar uma pesquisada e eu estava olhando que ainda não sei se tem um padrão para isso, para esse linked data, assim, tipo, calma aí, tipo, qual que é o mais utilizado? Não é o padrão, tipo, qual que a galera tá mais aderindo? Porque eu estou vendo muita gente discutindo sobre o HateOS, você já ouviu falar dele? Eu não sei se a pronúncia é essa, HateOS, que é um esquema parecido, só que você tem os objetos no seu REST e que dentro dele você está apontando para o que está linkado. Então você tem, tipo, você vai buscar um objeto e você traz ali o objeto inteiro e tem links. E aí dentro dele você tem aquele esquema, que foi uma proposta bem antiga e que tem muita gente que está querendo trazer à tona de novo. E eu vi que o JSON LD é exatamente isso, você tem uma anotação que você aponta para alguma coisa que está linkada, se é isso que eu entendi. Tem outras, o que o pessoal está fazendo, vai ter uma documentação de qual que vai ser o standard. Eu ia falar sobre 4 jeitos de você anotar. A primeira delas é o RDFA, que você anota no HTML, você aponta usando o próprio HTML, no HTML. Tem o formato Turtle, que é um formato que é mais fácil de ler, e porque ele é mais fácil de ler, que até o que eu prefiro, assim, pessoalmente. Tem o próprio RDF XML, que é um formato de XML para anotar RDF. E tem o JSON LD, que é relativamente novo e é só um jeito de escrever JSON, usando Linked Data. Não sei se tem um predileto da indústria. Eu vejo muita gente falando do RDFA, mas não estou sabendo se tem um predileto. Eu acho que o Phil, que está ali sentado ali atrás, que é o Phil Art do W3C, ele pode falar melhor, porque ele, enfim... Entendi. É porque com essa onda de REST, a galera ficar querendo trazer quanto mais conteúdo linkado, melhor. Eu tô vendo que essa discussão está começando a aumentar. Então, tipo assim, como você traz uma coisa para a tela, mas que você já mostra que tem outras ligações. Então, assim, eu comecei a pesquisar e eu ainda tô só no começo, mas legal. Legal, Elza. Obrigado pela palestra. E, pessoal, só para avisar, então, nós retornamos às 14 horas aqui para a próxima plenária aqui nesse mesmo palco. Obrigado, gente.